Amados e preciosos ouvintes, mais uma vez estamos aqui para mais um programa, o programa A Voz de Deus, sobre este que vos fala o pastor Vanderlei Costa do Tabernáculo A Voz de Deus. O Tabernáculo A Voz de Deus fica na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, em Sarzedo, com os cultos todas as terças e quintas, 19h30 e domingo às 18 horas. Nossa transmissão ao vivo pela internet www.ofundamentodaFé.com.br e pela TV Fundamental no YouTube são todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 18 horas e 30 minutos. Desde já eu agradeço a todos por mais esta oportunidade que vocês nos dão para nos ouvir a mensagem do tempo do fim. Que Deus possa abençoar todos vocês. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre este assunto que nós vem falando há muitos dias. Nós viemos falando há bastante dias sobre ismos. E nesta programação nós queremos falar sobre as contradições doutrinárias do movimento dualista na mensagem. Então nós queremos falar exatamente sobre isto, dar sequência ao estudo sobre ismos. E nós vamos falar sobre as contradições doutrinárias do movimento dual, do dualismo, dos dualistas no grupo da mensagem. Mais uma vez estamos diante de vocês com mais essa programação e agradeço a todos vocês de todos os lugares, de vários lugares, de várias regiões, na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem nos ligado, tem pedido mensagens, CDs, estudo, visitas, pessoas que têm vindo para ser batizadas, pessoas que estão sendo batizadas e aquelas que estão para ser batizadas. Que Deus possa abençoar todos vocês. Para este assunto, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Judas, a Epístola de Judas, antes do livro de Apocalipse, no versículo 20, porque só tem um capítulo. Está escrito assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Muito bem, amados e preciosos ouvintes, com esta escritura nós vamos abrir esse assunto que é muito importante para aqueles que amam a palavra, para aqueles que amam a verdadeira revelação da palavra, principalmente trazida por um mensageiro para esta era, que veio nos dar a revelação plena. E uma das maiores, ou a maior revelação principal de que este mensageiro tem trazido para nós é de que Jesus Cristo é Deus. Eu quero falar sobre onde e como o movimento dual, os dualistas na mensagem, baseiam sua crença.
vamos pegar os pontos que eles mais atenuam para poder basear a sua doutrina, o seu credo, o seu dogma com relação à fé dual. Para começar, não tem nem fundamento, não tem apoio bíblico e nem na mensagem do profeta. Por isso que é um ensinamento e uma doutrina infundada. Para começo de conversa, não existe dois seres na deidade e nem um ser fora da deidade. Na deidade, só há um ser que é eterno. A primeira coisa que eles se esbarram, na primeira coisa que eles se contradizem por atestar que há mais de um ser na deidade, a primeira coisa que eles se esbarram é no livro dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, onde Paulo disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto faz e mostra e identifica como sendo ele Deus, que somente Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto faz dele Deus, não um Deus, mas faz dele Deus, o Deus eterno. Então eu fico chateado, sabe? Eu fico chateado, me dá até náusea de crente da mensagem que diz ter aceitado um mensageiro para esta era, trazendo esta maravilhosa revelação que foi perdido ao longo das eras, e subir em cima do púlpito e dizer para as pessoas abertamente e dizer que Jesus não é Deus. Isto é uma blasfêmia. É uma blasfêmia contra a mensagem restauradora. Porque um dos itens, um dos assuntos, uma das doutrinas que deveria ser devolvida à igreja original, que deveria ser restaurada à noiva do Senhor Jesus Cristo, era esta, de que Jesus é Deus. E então eu fico abismado, chateado, triste, por saber que pessoas, ao longo dos anos nessa mensagem, e sobe no púlpito para dizer que Jesus não é Deus. E aí os membros, os seguidores do movimento, dizem amém. A segunda contradição, eles dizem que Jesus foi criado. Então Deus criou Deus? Isto não procede. Deus gerou um corpo para ele morar. E está aqui na terra, não em espírito, mas num corpo. Porque ele tinha que entrar no mundo. Ele sendo espírito, ele tinha que entrar no mundo. E entrando no mundo, sacrifício e oferta ele não quis, mas um corpo.
preparou para ele mesmo, para si mesmo. Então, muitos do movimento dualista dizem que Jesus foi criado. Como que Deus foi criado? Se ele é existente de si mesmo, aí você teria a ideia de que Deus criou Deus? Não. Em São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra, verbo, era Deus. Não tem mais de um ser aí. E esta palavra, esta expressão, veio a ser carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1,14. Então vocês observam bem que em 1 São João, na epístola, no capítulo 1, versículo 1, João, o apóstolo João, disse: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. E as nossas mãos apalparam, tocaram na palavra da vida. Isto quer dizer que quando o verbo, a palavra, se fez carne. Deus é espírito, não se apalpa um espírito, não se toca no espírito. Mas quando aquele espírito se fez carne, quando aquela palavra se fez carne, aí João, com esta gloriosa oportunidade, ele disse que as mãos deles, de Pedro, de Mateus, de Tiago, de Filipe, de João, tocaram na palavra da vida. A segunda contradição no qual eles caem, dizem que Deus criou Jesus. Que besteira! Se Jesus é o próprio Deus, como que Deus criou Deus? Ou dualista, ou do movimento dual? Como? E dizem ainda que através de Jesus, o criado, é que Deus foi criando todas as outras coisas. É mesmo? Vamos ver o que o profeta e a Bíblia diz. Porque eu tenho a mensagem do profeta na mão e tenho a Bíblia na mão, e ele fala diferente. Não como vocês pensam. Eu tenho aqui a mensagem na mão chamada A Era de Laodiceia. Tradução de Goiânia. Parágrafo 68. O irmão Branham está dizendo exatamente sobre a saudação que ele dá ao anjo da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Amém é fim. Isto diz o Amém. O Deus do Amém. O princípio da criação de Deus. Olha o que o irmão Branham diz no parágrafo 68 a Laodiceia. Isto é o que o Senhor diz que ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós, o princípio da criação de Deus.
Estas palavras não significam exatamente como elas soam, como parece soar, como parece que diz que Jesus foi criado. É o princípio da criação de Deus. Aí o profeta continua: tomando-as assim como soam, tem feito com que algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, tenham a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor que a deidade. Logo também pensam que esta primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que isto contém. Mas isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto das Escrituras. As palavras são: Ele é o originador, ou o autor da criação de Deus. Agora, sabemos por certo que Jesus é Deus. Deus mesmo. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João 1,3. Ele é o único que é dito em Gênesis 1,1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui é Jesus. Ele ainda não tinha recebido um nome. Também é dito em Êxodo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Vê você? Já não há nenhuma dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Vejam bem. Então, o corpo está nisso também. Então, o corpo que Ele gerou está nisso também, porque é físico. 70. Certamente agora podemos entender o significado destas palavras. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Vê? Irmãos e irmãos, tenham cuidado. Vocês que andam aí fazendo a mentira parecer verdade para as pessoas, você vai ter que acertar isso, pregador. Você vai ter que se acertar isso no dia do julgamento. Você e as pessoas que estão em volta desta doutrina, deste ensinamento, que não combina com as Escrituras. Agora, uma das contradições mais terríveis dos dualistas, ou do movimento dual, como queira, está nas epístolas de João. Vejam bem, está nas epístolas de João, principalmente os 3 primeiros capítulos de 1 João. A maior das contradições do movimento dual está nesses 3 primeiros capítulos de João, da primeira epístola. Agora, nós sabemos que João era um judeu. Nós sabemos que João era um judeu. Agora, os dualistas querem tratar de fazer as pessoas entender que João era um politeísta. Como pode isto? Mas é verdade. Como pode ser isto? Mas é verdade. Este mesmo João, que os dualistas querem tratá-lo de fazer as pessoas pensar que ele era um politeísta,
que cria em mais de um ser na deidade, este mesmo João abre a sua epístola dizendo assim: o que vimos e ouvimos, e isto testificamos e anunciamos. E as nossas mãos tocaram, apalparam, pegaram na palavra da vida. Agora, quem era a palavra para eles? Quem era a palavra para João, sendo ele um judeu? Quem era a palavra? Não era Deus? O mesmo João que escreveu o seu evangelho, no capítulo 14, aquele episódio, versículo 6 a seguir, quando Filipe também estava no meio de João ali, e os outros discípulos, quando Filipe chegou diante de Jesus e disse: mostra-nos o Pai e o que nos basta, Senhor. São João 14, verso 7. E João, aqui, que escreveu a epístola, estava junto. Jesus disse: por que dizes? Por que queres? Por que dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha, João já tinha escrevido, São João 10,30, que ele e o Pai era um, não era dois. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esse João que escreveu o Evangelho é o mesmo João que escreveu a Epístola. Ou vocês acham, dualista, que a mente de João mudou? Que a mente de João mudou depois que ele voltou da ilha de Patmos e se estabeleceu em Éfeso e pastoreou ali uma igreja até o fim da sua vida? Você acha que ele mudou? Oh, dualistas. Vamos pensar um pouco. Então observe bem que os dualistas também se contradizem quando dizem que Jesus só se tornou o Cristo ou ungido só no Rio Jordão. Não, o ministério começou no Rio Jordão. Mas a Bíblia diz aqui, na minha Bíblia e na sua Bíblia, que ele nasceu o Cristo. Então, uma das contradições dos dualistas, do movimento dual, é essa. Não. Deus só habitou em Jesus no Rio Jordão. O ministério do Filho do Homem começou no Rio Jordão. Preste atenção. A palavra manifestada começou no Rio Jordão. Agora, não venha me dizer que ele só se tornou o Cristo quando o Espírito Santo desceu nele, no Rio Jordão. Que Deus só habitou nele no Rio Jordão. Que ele se tornou o Cristo só no Rio Jordão. Eu tenho Bíblia que diz que ele nasceu o Cristo. E aí, o que vocês vão me dizer, dualistas? No livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, São Lucas 2,11. Vejam bem. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quantos Salvador existe? Um. Quantos Cristo existe? Um. Quantos Senhor existe? Um. Vou repetir de novo.
Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tem aqui na minha Bíblia a palavra Senhor com letra minúscula. Na minha Bíblia, letra maiúscula. E Paulo disse que há um só Senhor. Agora, observe bem. Lucas disse que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Mas quem é esse Salvador? Vamos para Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 21. Está escrito assim. Veja. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu? Não disse não são nós? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há fora de mim. E aí, dualistas, trinitariano? Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Quantos Salvador existe? Quantos Senhor existe? Quantos Deus existe? Pela escritura que nós acabamos de ler, hein? Sai fora dessa, meus irmãos. Humilhem-se a si mesmo. Para com isso. Volte para a palavra. Volte para o centro. Volte. Vocês dão mais ênfase a doutrinas de homens do que a mensagem do profeta? Escuta. Presta bem atenção. Quero que vocês prestem atenção no episódio em que Jesus encontrou com a samaritana, no capítulo 4, versículo 25. Observe para vocês verem em São João 4, 25. A mulher disse à samaritana: eu sei que o Messias... Quem é o Messias? O Messias que eles esperavam era o Cristo, o Senhor. Quanto Senhor existe? Eles esperavam o Emanuel. Mas quem é Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha para vocês verem em São João 4, versículo 25. A mulher samaritana. Deus, veja bem, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou. Quem é o eu sou? Eu que falo contigo. Irmãos, o profeta disse para um judeu: que relação terá o Messias com Cristo? O judeu disse para o irmão Branham: ora, ele será Deus. Ele era um judeu, irmão. Um judeu nos dias do profeta. E João que escreveu as epístolas há 2000 anos atrás, que viveu com Deus, que andou com Deus, caminhou com Deus, caminhou com aquele verbo que se fez carne,
caminhou com aquele que criou os céus e a terra. Você acha que João tinha uma mente politeísta? Você acha, meu irmão? Você acha? Quer ver? Vamos ver outras contradições do movimento dualista? São muitas, são várias, mas eu quero mostrar apenas uns tópicos para vocês entenderem. Primeira epístola do apóstolo São João, o mesmo João que escreveu o Evangelho. O mesmo João diz que tocou na palavra da vida. Observe para vocês verem no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo... Agora, o que é anticristo? Anticristo é anti-palavra. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo. Quem é o santo? Quem é o santo de Israel? E sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis. João aqui está falando para crentes que não se enredou com o espírito anticristo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o Cristo? Lucas 2,11 é o Senhor. Quanto Senhor existe? Quem é o Cristo? Hein, irmãos? Para de ficar aí andando para lá e para cá. Para de ficar alimentando essa ideia, esse ensinamento que parece tão maravilhoso, que parece tão formidável, que se aproxima tanto da verdade, que se possível for enganaria o próprio eleito. Pare com isto. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Lucas 2,11. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Senhor. Quanto Senhor existe? E quem está escrevendo isso aqui é um judeu que obteve a revelação de quando abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Aí João continua. É o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Os dualistas gostam disso aqui. Os dualistas pegam isso aqui como pessoas. Você acha que João, um judeu, está pegando o pai e o filho aqui como pessoas? Como personalidades? Como pessoas distintas? E você acha que João não sabia que Pai, Filho e Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo? Diga-me para você mesmo, irmão. Fale com sua consciência agora mesmo, vocês dualistas. Diga para você mesmo. Se João não sabia qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quando os discípulos estavam reunidos com Jesus, naquela ordem de Mateus 28:19, ide por todas as nações,
ensinando-as a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês acham que eles estavam crendo em 3 pessoas? Você acha que Mateus, João aqui, estava crendo em 2 seres? Ou vocês acham que eles não criam que isto era títulos de um Deus com nome? Nós sabemos que Senhor é Pai, Jesus é Filho. Quem nega o Pai, que é Senhor, não tem o Filho, que é Jesus. Mas quem tem o Filho, que é Jesus, tem o Pai, que é o Senhor. Não é 2 pessoas, não. Você quer dizer que João, um judeu aqui, estava falando de 2 pessoas? Escute aqui, meu amigo. Quando eu era um denominacional que cria na trindade de 3 deuses, de 3 pessoas distintas, eu não tinha o Pai e nem tinha o Filho. Porque eu não tinha o nome do Pai e nem o nome do Filho no meu batismo. E quando eu aceitei a mensagem, me foi ensinado que Pai não é nome e Filho não é nome, e sim títulos da deidade. Quando eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então eu tenho Pai e tenho Filho. Eu não nego. Eu não nego que na deidade de Jesus Cristo, para ter o seu nome revelado, esses títulos compõem. Qualquer que nega o Filho, não é negar uma pessoa para não ter a outra, não, meu irmão. Qualquer que nega o Filho. Agora eu pergunto para você, qual é o nome do Filho? Aí você vai abrir sua Bíblia, que é Mateus 1:21, que diz: e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Não tem o Pai. Qual é o nome do Pai? São João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele manifestou? Qual foi o nome que ele fez conhecer? Jesus. Ora, meus amados e preciosos ouvintes, não se enganem, se humilhem. Vocês ficam correndo atrás dessa doutrina vaileirista que ficou lá escondido, lá na cidade de Ohio, e que em 1977 começou a propagar essa doutrina dualista. Ai, ai. Que é isso? Vai interpretar assim lá longe? Mas é assim mesmo. O espírito seria tão parecido, porque a divindade foi o assunto de disputa, de discussão, todos os tempos, em todas as eras. Você sabe por que mataram Jesus? Porque ele declarou ser Deus. Aí mataram ele porque ele declarou ser Deus. Você sabe o que aconteceu no 4º século em Nicéia? Discussão da deidade. 2 bispos estavam discutindo. Um dizia, Jesus é Deus. O outro dizia, não, ele não era Deus, era apenas um homem. Ora, aí chega nesta última era, a mesma discussão. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 63, diz: se Jesus
é Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifesta em carne. Não é Deus em três pessoas ou bendita Trindade, mas um Deus, uma pessoa com três títulos maiores, com três ofícios manifestando aqueles títulos. Escutem-no uma vez mais. Este mesmo Jesus é Senhor e Cristo, Senhor Pai e Cristo Espírito Santo. É Jesus, porque ele, Jesus, é ambos Senhor e Cristo. Parágrafo 63, a revelação de Jesus Cristo. Pergunta e resposta sobre Hebreus, parte 2. 172. Correto. Quem é o Pai? O Pai e o Filho é a mesma pessoa. Eu estou lendo o parágrafo 172, pergunta e resposta, parte 2, sobre Hebreus. Vê? Aí está. Agora observe bem. No parágrafo 125, por que tiveram que ser pastores? O Pai e o Filho é o mesmo. São títulos de uma pessoa. Pai, porque isto lhe confere quando gera, e Filho lhe confere outro título ao ser gerado, mas é a mesma pessoa. É a mesma palavra. A palavra manifestada, exposta, ela mesma. Parágrafo 125, por que tiveram que ser pastores? Perguntas e respostas, número 9, 144. Pai, Filho, Espírito Santo são ofícios de um Deus. Ele foi o Pai, ele foi o Filho, ele é o Espírito Santo. São três ofícios ou três dispensações: paternidade, filiação, dispensação do Espírito Santo. Mas Pai, Filho e Espírito Santo têm um nome: o Senhor Jesus Cristo. A divindade explicada, 235. Eu reconheci. Ele foi o Pai, não outro Deus. Ele foi o Filho, não outro Deus. Ele foi o Filho, não outro Deus. O mesmo Deus. São três ofícios. Deus na dispensação da paternidade, se você dar nome a isto da paternidade, filiação, e é o mesmo Deus em nós agora. Eu estarei convosco. O eu, pronome pessoal, eu estarei convosco. Deste modo, veja, são três ofícios, não três deuses. Vejam bem. Então, observe que os dualistas também, na mensagem, eles ficam baseando ali nas escrituras, falando ali, não sou eu quem faça as obras, é o meu Pai que está dentro de mim. Claro, claro, irmãos, claro, porque a palavra estava manifestada. A palavra estava manifestada. Sim, a palavra estava manifestada. Por isso que o ministério do Filho do Homem era fazer isto. Isaías 61, versículo 1. O Espírito me ungiu para evangelizar, curar os doentes e assim por diante. Ali estava o mistério de Deus revelado numa carne. E era o mesmo Deus ao mesmo tempo.
Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus, sendo Deus, ele cancelou a si mesmo. E Filipenses disse que ele se sujeitou a si mesmo, cancelou a si mesmo, conforme o irmão Brana diz na mensagem, um super sinal 77. Ele cancelou a si mesmo de ser Deus, aniquilou-se a si mesmo, disse Filipenses, e tomou a forma de servo, não que ele era servo, tomou a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente a quê? A outra pessoa? Não. Ele estava sendo obediente às palavras que estavam escritas no Antigo Testamento do que ele deveria fazer. Do que ele deveria fazer. Do que ele deveria fazer e cumprir. Quando ele diz, aí os dualistas entram nessa. Quando ele diz, o Pai é maior do que eu. Claro! Você quer comparar o Espírito eterno, o grande Deus eterno, que criou todas as coisas. Você quer comparar desses grandes Espíritos eternos num corpo limitado? Num corpo limitado, irmão? Que podia ser empurrado para cá, empurrado para lá? Claro! Nos ofícios, o pai era maior do que o filho mesmo. Não uma pessoa maior do que outra pessoa. Jesus estava falando dos ofícios. O pai é maior do que eu. Sim, claro que o ofício de pai era maior. No ofício de filho, ele não criou nada. No ofício de pai, ele criou tudo. No ofício de filho, ele tomou as coisas criadas e multiplicou. Ora, por isso que ele disse, o pai é maior do que eu. Vejam bem. Então vocês observam bem. Quando ele disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Escute, ele não tinha que acrescentar nada. Ele estava pregando e ensinando exatamente o que os profetas tinham ensinado. O que os profetas tinham dito. E ele só estava cumprindo. Oh, cabeças dualistas. Vamos prestar atenção nisso. Aí eles pegam o livro de Hebreus, capítulo 7, parte 1, parágrafo 17, tradução antiga da voz do sétimo anjo, e depois tem outro parágrafo que eu esqueci da tradução de Goiânia. Há uma diferença entre Deus e Jesus, mas claro, há uma diferença entre o Espírito, Deus, e o corpo que Deus criou para habitar nele. Claro que há uma diferença. Aquele corpo que ele gerou teve um princípio e teve um fim quando morreu. Mas e aí? E o corpo quando ressuscita no corpo glorificado? Esse corpo tem fim? Hein? Me diga. Esse corpo tem fim? Hein? Nesse corpo glorificado? Olha o que ele diz em Apocalipse, capítulo 1. Olha o que ele diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso que existia um princípio para o corpo, irmão, porque tudo aquilo que é gerado tem um princípio. O que foi gerado tem um princípio. Por isso que ele nasceu e morreu. Mas quando ressuscita corpo glorificado,
E aí? O princípio foi quando nasceu, o fim foi quando morreu, mas quando ressuscita corpo glorificado, e aí? Tem fim? É eterno, irmão. Então, observe bem que nós apenas estamos tratando, com toda a simplicidade, de mostrar para as pessoas as dificuldades que as pessoas têm. Mas se for humilde o bastante no coração para se assentarem e permitirem que o Espírito Santo entre em seus corações, Deus os abençoará. Deus os abençoará. Vê? Nós estamos vivendo em tempos de espíritos sedutores, de falsos profetas que têm se introduzido numa verdadeira mensagem e têm tratado de interpretar a seu bel prazer. E o irmão Branham diz no Pará 552, na mensagem Cristo é o mistério revelado, que anjos caídos seguiram Lutero, anjos caídos seguiu João Wesley, anjos caídos se intrometeram depois dos pentecostais, e você acha que anjos caídos não se intrometeria dentro de uma mensagem profética? E vocês dualistas, você acha que o irmão Branham, com toda a revelação da palavra que ele teve, ele seria contra todos os profetas que cria só num Deus? Que cria que há só um Deus? E que o irmão Branham seria diferente em apresentar dois seres? Me ajuda aí, como diz o povo. Mas que Deus possa abençoar todos vocês. Se vocês quiserem adquirir este sermão, esta pregação, este ensinamento que vocês acabam de ouvir, basta nos ligar 031 9684 0694. Vou repetir, 031 9684 0694, para qualquer lugar do país e do mundo que estão nos ouvindo na rádio e na internet, porque a nossa rádio é linkada pela internet. Em qualquer lugar, você pode fazer o seu pedido. Ou outro telefone, 031 8696 0694. 8696 6476, perdão. 8696 6476. Ou mande-nos um e-mail, wbcosta@outlook.com ou vanderlei_bonfimcosta@yahoo.com.br. Que Deus possa abençoar todos vocês. Continue a nos ouvir nesta emissora. Continue a nos ouvir nesta emissora maravilhosa, ouvindo vários hinos maravilhosos. E você sabe, nosso endereço é em Sarzedo, é Rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Em Betim, ficamos na rua Magalhães Pinto, 317, bairro Citrolândia. Cultos todas as terças e sábados, às 19h30. Que Deus possa abençoar todos vocês. Ouça nossa rádio também pela internet, www.ofundamentoDaFé.com.br. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.